Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus! Saudamos a todos os nossos irmãos, amigos, internautas que nos acompanham através da nossa rádio web e através do nosso portal ADSMC, Assembleia de Deus, São Miguel dos Campos, Alagoas. Mais um programa Voz da Escola Dominical. Um programa que tem o objetivo de levar até você uma palavra para lhe orientar, estimular a escola bíblica. A escola bíblica é a maior escola do mundo. Temos o melhor livro, que é a Bíblia, e o maior professor, que é o Espírito Santo. Então você, que não é ainda aluno da escola dominical, busque ser aluno para aprender mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 9, o tema Uma Família Nada Perfeita. E Deus tem muito a falar conosco através desta lição. Por certo, você e seu grupo de amigos já estão ligados, né? E nós vamos estar meditando nesta palavra, pois Deus tem algo a falar ao nosso coração. Vamos à palavra, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículos 13 a 15, assim nos diz a palavra: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elissua, Nefeque, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Glória a Deus, são nomes lindos, maravilhosos da família de Davi. Porém, em outros textos, como 2 Samuel 12, 2 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que nasceram a Davi filhos também em Hebrom. E são muitos os filhos, cerca de 20 filhos teve Davi, 8 mulheres. Naquela época a poligamia era permitido, né? Deus nunca determinou a poligamia, mas aceitou por uma questão até cultural. Todavia, meus queridos, aquela família, que era família dirigida por um homem chamado Davi, né? Cujo nome significa amado, né? Um amado de Deus, um homem querido de Deus, um homem que ainda hoje é muito querido em Israel, um homem que chegou a ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Veja bem, Davi tinha várias características, várias qualidades, né? Sua família, né? Uma família importante. Davi era filho de Jessé, um efrateu de Belém, né? Que tinha uma história também muito linda. E vemos a ocupação de Davi. Davi era pastor de ovelhas e o Senhor o chamou, né? Como ele mesmo disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também da mão deste filisteu. Então o Senhor guardava Davi no campo, Davi protegendo as ovelhas, como ele diz no Salmo, né? O Senhor foi o chamar lá por trás das ovelhas pejadas. O Senhor, ele vai buscar onde estiver os seus escolhidos. Aí onde você está, saiba que Deus está lhe vendo, Deus lhe conhece, né? E aqueles que ele tem plano, ele vai em busca, né? Ele tem compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim com Davi, né? Davi, aquele moço ocupado, cuidando das ovelhas de seu pai, mas Deus estava de olho em Davi. Pois bem, então mesmo Davi com aquela habilidade, né? Davi é um jovem que sabia tocar. A Bíblia fala que Davi era valente, era animoso, né? De gentil presença, e diz que o Senhor era com ele, lá em 1 Samuel 16, 18. Então era um jovem de família, era um jovem de boa qualidade.
tinha um bonito nome, tinha uma bela família, né? Todavia, meus queridos, o que nós queremos já deixar claro nesta oportunidade é que não existem famílias perfeitas. O tema da lição, né, versa exatamente isso, uma família nada perfeita. Às vezes você olha a família do vizinho, né, família do irmão, e pensa assim, que família perfeita. Mas só Deus sabe. Cada família tem seus problemas, cada família tem suas diferenças, ninguém é igual, naturalmente os opostos se atraem, e aí um é extrovertido, outro é introvertido, né? Cada um tem a sua forma de se expressar, cada um teve a formação do seu caráter, cada um traz uma personalidade, né? Que é um conjunto de dotes, né? De características, enfim. Então, uma família nada perfeita. Isso é importante já abordarmos, porque você já vai entender que se a sua família não é perfeita, a de Davi também não era. Nem por isso Deus deixou de contar com Davi, né? De ter projetos na vida de Davi, ter planos com Davi. Claro que, todavia, ele passou por dificuldades, por momentos difíceis, mas nós vamos aprender aqui exatamente a conviver com problemas e lutar para que tenhamos uma família melhor na presença de Deus. Uma coisa que nós não podemos deixar de relatar é que Davi como pai, Davi como chefe de família, Davi como líder, ele também não deixou para a sua família bons exemplos. Você conhece a história de Davi e sabe que ele se envolveu em várias situações. E essas situações levou Davi a perder a sua autoridade paterna. Nós estudamos na lição anterior a importância, né, da autoridade paterna. E Davi aí perdeu essa autoridade. A Bíblia vai nos informar aquele caso lá de Aminon, né, com a sua irmã Tamar, né, que eram meio irmãos, e a Bíblia diz que Jonadab, um amigo, né, de Aminon, deu-lhe conselhos para que ele, né, possuísse a sua irmã, meia-irmã, né, irmã consanguínea. E vocês sabem como tudo aconteceu. Houve um estupro, houve uma violência, né, e Davi soube de tudo aquilo. Salomão ficou irado, era sua irmã, Tamar. Salomão quis matar Aminon, né, procurou matar Aminon, e a família toda em desavença, com problemas seríssimos. Mas Davi não tinha autoridade para resolver aquela situação. Então, amados, fica aqui para nós, né, esse exemplo, esse ponto a se observar. É importante pontuar isso, não é? Davi tinha uma grande família, uma bonita família. Davi era de uma origem muito importante. Seu pai, né, Jessé, um homem conhecidíssimo em Belém, tá certo? Davi, um homem de muitas qualidades, muitas características, seu nome muito belo, né? Porém, Davi perdeu a autoridade em relação à sua família. O que é que nós estamos vendo nos dias atuais? Muitas famílias, claro, nada perfeitas. A gente vai frisar isto, que não existem famílias perfeitas, existem famílias buscando a perfeição. Uma coisa é buscar a perfeição, outra coisa é se dizer perfeita. Não, perfeição só vamos ter no céu. Mas temos famílias buscando a perfeição, buscando agradar a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, Davi tinha essa família, né? Todavia, um dos pontos que não podemos deixar de abordar é que Davi perdeu a sua autoridade pelo mau exemplo que deu à sua família. E nos dias atuais nós vemos muitos pais de família, né, sem autoridade para criar os seus filhos. Tá certo? Não quer dizer que você vá salvar o seu filho. Nós já estudamos nas lições anteriores que
o pai não salva a alma do seu filho. Um irmão não paga o resgate pelo outro irmão. É Jesus quem faz isso. A salvação é individual. Ele disse: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todavia, meus queridos, com um bom exemplo, um pai exemplar, um pai que se preocupa em ensinar aos filhos a palavra de Deus, como disse lá em Deuteronômio capítulo 6, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás a teus filhos, e falarás a eles no caminho, ao assentar, ao levantar, ao deitar, colocarás na testeira, colocarás no braço, colocarás nos umbrais das portas. Era Deus determinando uma criação, de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então, nós entendemos que o pai pode sim fazer a sua parte, dar um bom exemplo, além disso, ensinar aos filhos, intimar os filhos a palavra, trazer os filhos à casa de Deus. Olha aí, Provérbios 22:6, diz lá a palavra de Deus: a criança, instrui a criança no caminho em que deve andar. Instruir é fazer gostar. O termo aí no hebraico é fazer gostar de. Instrui, ensina, coloca marcas na criança através do ensino, para que ele, mesmo que envelheça, não venha se esquecer dos ensinamentos que ele aprendeu. Isto é o ensino da palavra de Deus. Então, Davi, nós vemos no seu exemplo algumas falhas, falhas que lhe roubaram a autoridade. Daí nós pontuarmos este assunto para que os pais atuais levem em consideração isto. Em primeiro lugar, um bom exemplo. Número 2, ensina a teus filhos a palavra de Deus. Leva teus filhos à casa de Deus. Quando diz instrui a criança no caminho em que deve andar, é ir com ele no caminho. Não é mandar os filhos à escola dominical, não é mandar os filhos à igreja, é ir com eles, ir com teus filhos. Instrui a criança no caminho. Você não vai mostrar o caminho, você vai instruir no caminho em que deve andar. Então, fazendo isto, você pai, você mãe, você já está fazendo um papel importantíssimo na formação dos seus filhos. E uma família bem formada, uma família bem instruída na palavra de Deus, por certo, o Senhor Deus se encarrega de ir resolvendo os demais problemas. O Senhor se responsabiliza de ir transformando vidas, de fazer com que os problemas em família sejam resolvidos, e o nome do Senhor passa a ser glorificado. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos trazendo belos ensinos. O rei Davi, sua grande família, Rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, sua família fugiu do ideal divino. Que Deus nos ajude, que não venhamos a permitir, que a nossa família fuja do ideal divino. Porque Deus tem um ideal. Tem a família real e tem a família ideal. Família real é aquilo que a família é. Mas Deus tem um ideal, Deus tem um plano para cada família. Então é importante, que você faça a sua parte, que você dê a sua colaboração para que a sua família seja uma família de acordo com o ideal divino, de acordo com os planos de Deus. Nós vemos que Davi teve dificuldades, a falta de autoridade de Davi. Ora, enquanto seu filho estuprou a sua filha, enquanto seu filho cometeu incesto com a sua filha, enquanto seu filho usou de violência, Aminon com Tamar, foi uma coisa terrível, um mau exemplo. Mas Davi não tomou nenhuma medida, não corrigiu, ele não teve autoridade nem para corrigir seu filho. Absalão, outro irmão de Tamar, que ficou
né, buscando a vida do seu irmão. Então daí vieram os problemas na família de Davi. Mas eu estou pontuando aqui exatamente a origem de tudo. É que com as falhas no caráter, na moral de Davi, isso roubou-lhe a sua autoridade em relação à criação dos seus filhos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a graça, né, de transmitir esses bons exemplos e que mantenhamos essa autoridade. Você pai, você mãe, saiba que você está criando filhos ou já criou seus filhos, não apenas para a vida, mas Deus nos dá também a responsabilidade de criar nossos filhos para Ele, filhos para Deus. E para criar filhos para a vida é bastante da educação, da alimentação, né? Ter os cuidados básicos, saúde, né? Bem-estar, moradia. Mas criar filhos para Deus exige bom exemplo, exige instrução da palavra de Deus, exige levar o filho à casa de Deus para que ele ame a casa do Senhor, para que ele receba bons ensinos, né? E assim a família possa ser uma bênção, né, na presença do Senhor. Na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab, né, são personagens chaves na descrição do fracasso na casa de Davi. Esse grupo aqui, né, esse quarteto, eles foram a chave, personagem-chave, né, na descrição do fracasso da casa de Davi. Porque daí vieram, né, as lutas, as guerras, né, a desarmonia na família, né, a falta de paz. E é o que a gente está vendo nos dias atuais, o grande índice de violência, né, o grande índice de pedofilia, de drogas, né, de maldade, a criminalidade em muitos lares, né? E a gente observa que essa geração de pais, muitos deles, primeiro, não deram um bom exemplo aos seus filhos, segundo, não criaram seus filhos ensinando a palavra de Deus, terceiro, não tiveram a responsabilidade de ir com seus filhos para a igreja, para receber o ensinamento genuíno da parte do Senhor. Então, ponto básico dessa lição é exatamente isso, as consequências da falta de domínio próprio de Davi. Davi teve problemas morais, né? E isso refletiu na sua família, tá certo? É importante que nós, né, vigiemos nisso, observemos isto, esse detalhe, pontuemos, né? Isso é importantíssimo para que sirva de alerta para outros pais. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria, saudável na sua família, incluindo vigilância, proximidade e um bom exemplo. Mas Davi não deu prioridade a esses detalhes, né? Davi não priorizou uma relação sóbria, saudável, né, na família. Olha, um irmão estuprou uma irmã, uma meia-irmã. O outro irmão quis matar o irmão. Então, a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde emocional da família desceu de ralo abaixo, como nós usamos dizer, né? Na casa de Davi faltava paz agora, faltava harmonia, né? Faltava, né, exatamente a vigilância, a proximidade, o bom exemplo, tá certo? Porque os irmãos se aproximaram e criaram uma tragédia, né? Então, meus queridos irmãos, aqui está o exemplo da palavra. Vemos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família, né? A disfunção, né? Absalão querendo resolver problemas que era o pai quem devia resolver, né? Aminon, né, usando de autoridade para com a sua meia-irmã, estuprando a sua meia-irmã, cometendo lá um incesto, ao invés de esperar
né? O tempo certo para o seu casamento, né? Respeitar sua irmã e assim por diante. Então a família do rei Davi era disfuncional e isso trouxe problemas sérios ao longo, né, de toda a sua vida. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus nos lares. O que é que tem acontecido com muitos lares? Não tem valorizado os princípios da palavra de Deus. Sua família não vai se dar bem. Sua família não vai ter como ser bem-sucedida se você não prioriza a palavra de Deus no seu lar, né? Há pais que exerce papéis trocados em casa, né? Transmite os valores de forma errada para seus filhos, para seus cônjuges, e aí a família fica disfuncional, a família fica desequilibrada, e aí vem os péssimos exemplos. Uma família equilibrada, uma família saudável, gera sociedade saudável, igreja saudável. Mas se a família está desequilibrada, vai gerar família desequilibrada, sociedade desequilibrada, igrejas desequilibradas. Então a gente vê que muitos dos problemas que nós convivemos hoje, né, surgiu exatamente nas famílias. E aí é preciso que se busque a Deus, é preciso que se entre na presença de Deus, né, para que os fracassos, né, não venham a ficar agora toda a vida impondo limites, né, para que os fracassos não venham a servir de ensinos, né, para filhos, para netos, né, para que a família não fique agora, né, sendo vítima de péssimos exemplos do passado. Não, vamos quebrar isso, né, quebrar esta corrente. Não, vamos para a palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, coloca a tua família em Cristo Jesus. E ainda que a tua família, né, teve males, há alguém que crê em maldição hereditária, que vai, né, dizer que minha família é alcoólatra porque meu bisavô era alcoólatra. Na minha família tem feiticeiro porque meu tataravô era feiticeiro. Não, meu amigo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Leva a tua família aos pés de Jesus. Leva a tua família ao culto doméstico. Eu louvo a Deus que a nossa família, lá em casa, fomos criados com culto doméstico, aprendendo a palavra de Deus. E em nossos lares nós reproduzimos este mesmo exemplo. Sempre minha esposa contou histórias, ensinou corinho aos meus filhos. Eles são conhecedores da palavra de Deus. E isso tem sido bênção para a nossa família. E eu quero deixar para você esse conselho da parte do Senhor. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então leva teus filhos a Deus. Ensina a palavra aos teus filhos. Cultua com teus filhos. Reserva um horário no dia para cantar com teus filhos, para ler a Bíblia com os teus filhos. E você vai ver que o Espírito Santo vai se apropriar desse momento com os seus filhos, esse momento em família, e vai transformar, vai resolver muitos problemas. Tua família pode não chegar a ser perfeita, mas chegará a ser uma família dentro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no seu coração. Vamos ouvir este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Compartilhar e aprender a
família. Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Você possa confiar. Você possa confiar. Bem-vindo à família de Deus. Você que ainda não pertence à família de Deus, receba este convite essa noite. Deus quer que você pertença à sua família. Deus tem plano, Deus tem propósito na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe, você que está conosco, neste período, neste momento, meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua família, que o Senhor possa resolver os problemas na tua família. Vamos colocar diante de Deus, vamos apresentar as necessidades de cada família, e o nosso Deus é especialista em resolver coisas impossíveis, pois está escrito: para Deus nada é impossível. Então oremos. Pai, te agradeço, Senhor, por mais este momento meditando na tua palavra, esta lição maravilhosa que vem para nos despertar a cuidar melhor da nossa família. Desperta cada pai, cada mãe, ajuda, usa cada professor, cada superintendente, que em cada escola dominical o Senhor seja louvado, seja glorificado. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder estar com você neste momento. Guarde esta palavra de Deus, vá à escola bíblica, Deus tem mais para o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse